pode me amar, Deus, conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus, sabendo o que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não fui como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando eu estou caindo e me abraça, quando eu estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti
te encontrar de braços abertos, como alguém que esqueceu. Muito boa noite a você, querido irmão, que está já conectadinho conosco. Seja muito bem-vindo à Catedral Internacional em Epson. Estamos aqui em mais uma live. Hoje, gente, era para estarmos voltando para o templo. Já estava agendado para o dia de hoje, voltarmos para o nosso culto congregacional no templo. Mas, infelizmente, estamos aí no novo lockdown, né, por 4 semanas. E estamos orando a Deus que tudo isso passe logo, né? Estamos clamando ao Senhor para que tudo se resolva, para que tudo volte à normalidade. Então, vamos continuar clamando ao Senhor, vamos continuar orando, porque dezembro pode ser que nós consigamos, estamos crendo nisso, estamos ainda correndo atrás, estamos trabalhando muito para que nós consigamos voltar para o templo, culto presencial, muito importante para a nossa igreja. Já estamos aí há quase 8 meses, ou quase 9 meses, para ser mais exato, nesse lockdown, né? Nesse período de cultos online. Deus tem nos dado graça e louvamos a Deus por essa ferramenta maravilhosa, porque através dela chegamos aí dentro da sua casa, cultuamos a Deus junto com você, mas não substitui o nosso presencial, né? Então vamos orar, nos ajude em oração para que assim que o lockdown passe, nós consigamos voltar para o templo, né? Estamos aí ajustando para que tudo aconteça e nós tenhamos um tempo novo em Cristo Jesus. Queridos irmãos, é com muita alegria que hoje eu quero ministrar sobre o coração de vocês uma palavra rica, poderosa que Deus me deu no dia de hoje. E, na verdade, será uma série de mensagens sobre a vida de Elias. E eu quero refletir com você em 1 Reis, capítulo de número 19. E nós vamos aí, provavelmente, 3 cultos falando sobre Elias. Vai ser algo profundo, profético e poderoso para a nossa vida. Quero pedir que você compartilhe com as pessoas que você conhece, com os grupos que você participa, a nossa live. Dá um dedão nesse joia aí também, dando um thumbs up, né, para que o maior número de pessoas logo após a gravação desse vídeo possa ser atingidos também com a mensagem da palavra de Deus, que ficará salvo aí no nosso Facebook, ok? Outra coisa que eu queria pedir a você, que à medida que você for sentindo a palavra de Deus tocando no seu coração, solta um coraçãozinho, tá bom? Dá um glória a Deus aí, joga um joinha para cima, tá bom? Que Deus abençoe você. Juntos nós vamos vencer esse tempo. Esse tempo não vai parar a igreja, de forma nenhuma. Nós vivemos uma fase, estamos agora numa nova fase de lockdown e nós vamos superar, nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Não se preocupe, porque Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos teus e nada vai te acometer, ok? Deus abençoe você, não desfaleça a sua fé. Firme nas suas convicções. Precisando, temos sempre uma palavra de incentivo, uma palavra de amor sobre o seu coração. E na convicção de que, em nome de Jesus Cristo, logo logo nós estaremos juntos celebrando ao nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor e logo após essa linda canção, eu venho com uma palavra de Deus para alimentar a sua vida e eu tenho certeza que você será poderosamente impactado por tudo aquilo que Deus vai falar conosco hoje. Então, fica conosco até o fim para que você receba tudo que Deus preparou para o dia chamado hoje. Vem comigo e vamos louvar ao Senhor.
cansado de viver na escuridão. Já não posso mais suportar a solidão. Os dias e as noites são iguais em meu coração. Sou a dor e rejeição ao ouvir falar de ti. De esperança me enchi no teu nome que tem todo o poder. Eu vou clamar, Jesus, Filho de Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Oh, Jesus, Filho de Davi. Jesus, tem compaixão de mim, que eu vou te ver. Oh, estou cansado de viver na escuridão. Já não posso mais suportar a solidão. Os dias e as noites são iguais em meu coração. Oh, sou a dor e rejeição ao ouvir falar de ti. De esperança me enchi no teu nome que tem todo o poder. E eu vou clamar, Jesus, Filho de Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Eu vou clamar, Jesus, oh, Filho de Davi. Jesus, tem compaixão de mim. Oh, que se fechem as portas da escuridão, que se abram os olhos do meu coração. Quero ver
e que se fechem as portas da escuridão, que se abram os olhos do meu coração pra ver tua bondade, o teu cuidado, Deus. Que se fechem as portas da escuridão, que se abram os olhos do meu coração pra ver teu amor e bondade, bondade, Senhor. Jesus amado, filho de Davi, oh, tem compaixão de mim, Jesus. Tem misericórdia, abre os meus olhos para eu ver tuas promessas de novo, para eu sonhar teus sonhos de novo. Eu quero ver, restaura a visão, restaura a visão, restaura a visão. Hey, sara os meus olhos, Senhor. Eu quero ver, que eu vou te ver. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias a Deus. Obrigado, Diva, obrigado por ser instrumento de Deus, de falar ao nosso coração, ministrar ao nosso coração. É uma bênção sempre poder ser ministrado pela sua linda voz. Diva Campos é uma ministra de louvor da nossa igreja matriz, que Deus tem usado rica e poderosamente nessa área da música, né, do louvor, da ministração. Queridos, vamos para o texto bíblico da palavra do Senhor. Primeiro livro do Reis, capítulo de número 19, versículo de número 1 a seguir é o texto que eu quero compartilhar ao seu coração. Eu vou ler a você, estou aqui com a Nova Versão Internacional, e diz assim na versão que eu carrego em minhas mãos. Ora, Acabe comentou com Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo lhe tocou e disse: levanta-te, come. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou e tocou nele e disse: levanta-te, come, pois a viagem será muito longa. Levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Palavra de Deus para o nosso coração. Gente, eu quero ministrar essa palavra e nós vamos
aprender muita coisa. Eu acredito poderosamente que o que Deus vai fazer nessa série de ministrações sobre a vida de Elias será profundo, poderoso, profético para a nossa vida. A experiência de Elias nessa passagem bíblica evidenciam que, mesmo apesar das fragilidades humanas, Deus está disposto a nos usar poderosamente nas suas mãos. Essa passagem, ela está entre as passagens que mais evidenciam a fragilidade humana. E mesmo a despeito da nossa fragilidade, Deus está disposto a usar os seres humanos, mesmo pelas nossas limitações. E eu quero trabalhar com você hoje aqui, dentro desse texto, na convicção de que Deus, Ele vai curar a sua alma. Deus vai ministrar sobre a sua vida. Note, Elias está passando por um processo difícil. Elias, nessa passagem, é um lembrete de que até os mais fortes se sentem fracos. Elias, nessa passagem, é um exemplo que nos lembra de que até as pessoas mais fortes, mais contundentes, mais ativas, também sentem fraquezas. Elias foi um dos profetas mais emblemáticos do Antigo Testamento, para não dizer da Bíblia Sagrada. Elias, inclusive no Novo Testamento, ele aparece no episódio da transfiguração de Jesus, ali no monte, quando Moisés aparece e Elias está junto, Jesus, Moisés e Elias. Então Elias foi um referencial muito grande na Bíblia Sagrada, mas nessa passagem há um ponto fraco, há uma fraqueza registrada na vida de Elias, revelando a mim, revelando a você que ninguém é de ferro, que todos passamos por dificuldades, que todos passamos por crises, que todos passamos por momentos difíceis na vida, e até os mais fortes, sentem momentos de fraqueza. Note que, sem dúvida, o profeta Elias foi um dos homens da história da humanidade que presenciaram de forma mais extraordinária e claras as manifestações gloriosas de milagre da parte de Deus, inclusive no seu ministério. Ele viu um homem morto ressuscitar pelo poder de Deus através do seu ministério. Ele viu a terra ficar seca, ao ponto de não produzir absolutamente nada. Ele viu quando, depois da sequidão total e generalizada da terra, uma torrencial de águas em forma de chuva caíram de forma abundante sobre a terra. Elias viu também, quando desafiou os profetas de Baal, chuvas de fogo caindo e consumindo todo o holocausto. Ele viu também aos profetas, os comandantes das tropas, quando foram ter com ele por ordem de Acabe para prendê-lo e trazê-lo preso, fogo do céu caindo e consumindo aqueles capitães junto com toda a sua tropa. Elias foi um homem que vivenciou e ele viu todos os milagres da parte de Deus no seu ministério, de maneira rica, de maneira palpável, de maneira célebre, de maneira tocante acontecendo. Elias foi sem dúvida um homem que experimentou o poder de Deus. Mas isso me ensina uma lição poderosa. Vem comigo para essa reflexão. Elias, nessa passagem bíblica, é uma prova de que os milagres não mantêm ninguém de pé.
Elias, nessa passagem bíblica, me faz entender que o que mantém um servo de Deus em pé, ativo em seu serviço de comunhão ao Senhor, é a obediência à palavra do Senhor, é a obediência à voz de Deus. Porque milagres, embora aconteçam todos os dias da nossa vida, sejam eles visíveis ou não, eles não podem e não têm o poder de fazer com que eu permaneça em pé. Se fosse assim, a nação de Israel seria o povo mais sólido que um dia já existiu na face da terra. Porque eles viram milagres de Deus, contemplaram milagres de Deus todos os dias, mas os milagres, apesar das formas gigantescas que foram realizadas, não foram capazes de permanecer aqueles homens em estado de vigilância, de alerta, de postura diante do Deus que eles serviam. Pelo contrário, enfraqueceram-se muitas vezes. Então, essa passagem de Elias me prova que o que mantém o homem de pé não são os milagres que são gerados todos os dias. O que mantém um homem ativo no serviço de Deus é a postura que ele tem diante da palavra do Senhor. E que um homem, por mais forte que ele seja, ele tem também os seus dias de fraqueza, ele tem os seus dias de lágrima, ele tem os seus dias de dor. Talvez você seja este homem, seja esta mulher que hoje está vivendo esse dilema, que está vivendo esta fase difícil, que está vivendo essa crise interna dentro de si, que você não consegue decidir pelo que fazer. As suas forças estão sendo minadas. Você está perdendo o foco de tudo aquilo que você um dia idealizou, realizou para a sua vida, para o seu futuro, para o seu coração, enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus, enquanto sonhos de projeto de vida, enquanto um cristão. Agora perceba, essa palavra vem para o seu coração para enriquecer a sua alma, curar a sua alma e trazer a você a esperança de que Deus está cuidando de você. Elias, passando por um momento de crise. A história de Elias, que é registrada aqui no capítulo de número 19 de 1 Reis, não é tudo sobre ele. Nós temos o capítulo 18, que vai contar a história e toda a narrativa do que ele vive. E é tão interessante isso aqui, que o motivo pelo qual Elias foge para a caverna não é um pretexto de covardia, não é um pretexto de limitação, porque Elias, apesar de aqui estar com medo, apesar de que aqui ele está fugindo, apesar de que aqui ele está confuso, ele não é um homem assim. Ele não é um homem entregue às ilusões de fraqueza. Ele não é um homem entregue às reflexões de pequenez. Ele não é um homem entregue aos sentimentos que o levam a se esconder todos os dias da sua vida. Se nós formos refletir o capítulo de número 18 da história de Israel, do livro dos reis, o capítulo 18 não é um capítulo melancólico que culmina na imagem do fracasso de Elias na caverna. Muito pelo contrário. No capítulo anterior nós vemos a aparição de Elias no auge do seu ministério. Ele está convocando todos os soldados, todos os homens de Israel, todos os profetas de Israel para um desafio, aonde o Deus que responder com fogo, então esse será honrado como Deus sobre toda Israel. E ali ele monta todo um cenário, ele monta todo um padrão para essa manifestação e desafia os 450 profetas de Baal. Agora, capítulo 18 vai revelar um homem de muita coragem, um homem de muito equilíbrio,
um homem de muitas certezas, um homem de muita fé, de muita convicção de que ele tem um Deus e conhece o Deus em que ele serve. Ao ponto de que os 450 profetas de Baal clamaram pelo Deus dele, ele zomba dos 450 profetas de Baal, e então, depois que eles fazem todas as orações e nada acontece, Elias vai orar, e imediatamente ele é respondido pelo Deus eterno. Há um momento maravilhoso, célebre, em 1 Reis, capítulo 18, ele aparece como um homem corajoso para confrontar o rei Acabe, porque o rei Acabe sempre perseguindo o profeta Elias. Mas ele não se esconde, ele vai e ele encara. Não só o rei Acabe, mas todos os profetas de Israel. Todos os profetas que se levantaram contra o Deus Altíssimo. E ele convoca todos esses profetas. Os profetas de Baal no Monte Carmelo, para desafiar. Desafia-os, vence-os, porque Elias é um homem de coragem. Eu estou trazendo você para dentro da história para poder ministrar ao seu coração. Eu quero contextualizar você. Aguente, porque eu já vou ministrar sobre o seu coração o que Deus colocou no meu. Mas permita-me fazer você entender o que está acontecendo com Elias. Elias, ele, diante dos profetas de Baal, vai desafiá-los e depois matá-los diante de uma manifestação de poder de Deus. É aquela cena onde o fogo do céu cai, consome todo o holocausto, ele lambe a água que está ao redor daquele altar, e a manifestação gloriosa do poder de Deus. E após isso ele mata os 450 profetas de Baal ao fio da espada. E essa foi a manifestação de Deus. E ele, para piorar a situação de Acabe, vai determinar que por 3 anos não vai chover, senão segundo a sua palavra. Elias, ele ora e a chuva é cessada, a terra passou por uma seca terrível. Por fim, sobre a captação do Senhor, ele ainda correu quase 40 quilômetros do Monte Carmelo até chegar a Jezreel. Sabe, por capacitação de Deus, ele foge. Ele vai, é sustentado por Deus. E olha o que acontece, gente. E aqui eu começo a ministrar sobre o seu coração. Elias está vivendo uma fase negra na sua história. Mas Elias sempre foi um homem de coragem, um homem ativo, um homem que respondeu ao chamado, um homem que não temeu ao chamado, um homem que profetizou, um homem que entregou mensagens de Deus, um homem que venceu guerras, conflitos interiores, venceu Acabe com todos os seus soldados, com todos os seus exércitos, um homem de coragem. Mas o capítulo de número 19 revela que esse homem de coragem está em crise. Mas então, como um homem assim foi do auge ao fundo do poço, de maneira tão súbita, de maneira tão rápida, como pode um homem assim sair do auge do seu ministério e mergulhar num abismo profundo dentro da sua alma? Do monte da vitória para a caverna do desalento. Do monte onde ele vê a manifestação de Deus para uma caverna fria, escura, gélida, aonde ele se esconde. É um desafio muito grande. O que leva um homem a sair desse cenário de glória, entendendo que ele é de Deus, convicção que é de Deus, que Deus está do seu lado, que nada pode pará-lo, que nada pode impedi-lo, porque afinal de contas ele é homem de Deus. E Deus responde a sua oração.
o que leva um homem desse de um dia de glória, de um dia de milagre, de um dia de realização de Deus, para um dia de frustração, para um dia de melancolia, para um dia de fundo de poço. Vamos entender isso? Talvez Elias tivesse no seu coração esperando que com essa demonstração de poder lá no Monte Carmelo produzissem quebrantamento no coração de Acabe e Jezabel. Como foi no coração de todo o povo que assistiu a cena, porque eles começaram a voltar o coração a Deus, e ele com essa expectativa de que depois que tudo acontecesse, de uma movimentação milagrosa dessa, de um poder extraordinário de Deus revelado dessa magnitude, ele conseguisse convencer Acabe e Jezabel que Deus é Deus e nenhum outro Deus poderia ser adorado. Expectativa do coração de Elias. Mas olha o que acontece. Foi completamente ao contrário. Isso não aconteceu. Jezabel, quando recebe a mensagem no versículo de número 1, ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que aconteceu lá no monte, os feitos de Elias. Jezabel, em vez de ficar arrependida, a perversa esposa de Acabe declarou guerra contra o Senhor. E ela manda uma mensagem, manda um bilhete, manda uma carta para Elias dizendo: os deuses me punam arduamente se até amanhã eu não te cortar o pescoço, eu não me vingar de você, que eu seja consumida pelos deuses, se você não estiver morto em 24 horas. A expectativa de Elias era que, na grandiosidade da manifestação de Deus e do milagre de Deus e tudo que ele viveu ao longo da sua história como profeta de Deus na terra, ele conseguisse quebrantar o coração dessa mulher, a quebrantar o coração de Acabe. Mas no entanto, o que acontece é gerar mais revolta. Realidade versus expectativa. A expectativa era uma, mas a realidade foi outra. A expectativa foi uma, mas a realidade foi completamente ao contrário. Ao ponto de que, ao invés de se arrepender, a esposa de Acabe, ela começou a produzir guerra e começou a ameaçar a vida do profeta Elias. Então, diante desse cenário, pode ser que Elias tenha julgado ter falhado em sua missão profética. Sabe, gente, é mais ou menos assim. Elias tinha tanta convicção que ele era de Deus, da manifestação de Deus, que seria impossível alguém assistir tudo o que assistiu e não se converter a esse Deus, e não se entregar a esse Deus, e não se render a Ele, ao amor dEle, à graça dEle, à soberania dEle. Expectativa do coração de Elias, mas depois de tanta manifestação de glória, depois da manifestação de poder, depois de toda a encenação que Elias acabou de viver aqui, ele se frustra. Por quê? Porque ele entende que depois de uma demonstração de poder dessa no Monte Carmelo, Jezabel haveria de se entregar, de se render a Deus, e acontece exatamente ao contrário. Ao ponto de que ele se sente fracassado. O ministério fracassado, uma ação fracassada, tudo que ele viveu foi um fracasso porque não deu certo. Expectativa versus realidade. Tudo aconteceu quando ele recebe uma carta. Tudo aconteceu quando ele recebe uma mensagem. Então, não é só o corpo que adoece, gente. A alma também adoece. Semana passada, nós ministramos aqui na nossa live uma mensagem sobre o que pensar. Se você ainda não assistiu, busque o vídeo, a gravação do culto da semana passada, sobre o que nós devemos pensar. E fala exatamente sobre isso, o que adoece a nossa alma. É exatamente o que passa na nossa mente, é o que nós permitimos que entre dentro dos nossos pensamentos sem filtrar.
Porque não apenas o corpo adoece, a nossa alma também adoece. O nosso espírito, ele sente o baque das nossas reflexões quando pensamos coisas contrárias àquilo que nós verdadeiramente somos em Deus, aquilo que nós não conseguimos filtrar como fontes de pensamento sobre a nossa vida. A nossa alma adoece. E qual foi o gatilho emocional da alma adoecida de Elias? O gatilho emocional da alma adoecida de Elias foi uma carta. Exatamente isso. Uma carta. Um bilhete que chega por um mensageiro dizendo: vou matar você. Em 24 horas você estará morto. Verso de número 2. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizendo-lhe: que os deuses me castiguem com rigor se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o que você fez com a vida de todos os meus profetas. Você vai morrer. Quando ele abre a carta, quando ele abre o bilhete e ele vê esta mensagem, ele frustra, ele teme. E essa carta foi o gatilho que derruba o emocional de Elias e joga ele num poço obscuro. Por quê? Porque ele começa a refletir sobre o que ele está lendo. Preste atenção. Esta carta, ela minimiza toda uma vida de vitória. Ela desmorona toda uma vida de vitória que Elias viveu em Deus. Quando uma carta chega, quando um problema chega nas mãos de Elias, desmorona todo o contexto de vitória que ele já viveu. Percepções da realidade de Elias foram transtornadas. As percepções da realidade de Elias foram transtornadas, gente, por causa de um bilhete, por causa de uma carta. Quando ele lê uma mensagem, as expectativas de Elias eram uma, mas a realidade foi completamente o oposto, ao ponto de que ele adoece. Ele pensava que a vida espiritual de todos seria sarada, seria alterada. Mas quando ele vê a mensagem adoece a alma dele. A mensagem coloca em dúvida tudo o que ele é. A mensagem coloca em dúvida tudo o que ele acredita. O bilhete coloca em dúvida tudo o que ele viveu. Ao ponto de que agora ele, com a alma adoecida, a alma do obscuro, a alma transtornada, a realidade totalmente ofuscada de tudo o que ele viveu, ele não consegue enxergar outra coisa a não ser o problema que ele está vivendo. E isso é grave. Porque Elias, ele passa a viver o seu problema de maneira tão intensa e tão profunda que ele anula todo o contexto da história que ele viveu até aqui. Elias, porque ele está no fundo de um poço escuro da sua alma, ele anula todo o contexto de vida que ele está vivendo por conta de um problema em particular. Por conta de uma carta que chegou às mãos dele, ele anula todo o restante da sua história. Sabe, talvez você esteja vivendo exatamente o que Elias estava vivendo no capítulo 19 de 1 Reis. Talvez você está vivendo exatamente esta cena. Você está maximizando o seu problema ao ponto de que você está tão profundamente transtornado com a realidade que você está vivendo que você não acredita que em mais nada vai dar certo a sua vida. Você já ouviu uma pessoa dizendo assim: para mim tudo dá errado. Para mim está tudo dando errado. Para mim nada dá certo. Porque você recebeu uma mensagem, porque você recebeu uma notícia triste, porque você brigou no seu casamento, porque você discutiu na sua relação emocional, porque quem sabe você hoje
perdeu o seu emprego e a partir de segunda-feira você não tem mais o que fazer e você precisa de fato arrumar um novo emprego, mas porque uma coisa ruim te aconteceu, porque uma mensagem chegou, você generalizou tudo e por causa de um problema você julga que nada na sua vida está dando certo, você aniquila todas as ações que estão à sua volta, você aniquila tudo o que está acontecendo ao seu redor. Ah, pastor, mas nós estamos em lockdown de novo e tudo está dando errado agora que as coisas, para mim nada dá certo. Ei, não generalize tudo no nome de Jesus. É um ponto, uma área da sua vida que está em crise, mas você vai vencer no nome de Jesus. Nem tudo na sua vida está acabado. É um ponto específico da sua história que está com dificuldade, mas isso não quer dizer que Deus desamparou você. Isso não quer dizer que Deus já te abandonou. Não. Esta crise, esse bilhete que chegou na sua vida é ruim, é difícil, fugiu das suas expectativas, a realidade é diferente daquilo que você estava imaginando viver, porque a tua expectativa era que as coisas dessem certo, que esse emprego mudasse a história da sua vida, que agora com as decisões dentro da sua casa a sua relação ia melhorar, mas não foi assim que aconteceu. E porque não são assim as realidades que você está vivendo como expectativa um dia colocado, você coloca em xeque toda a sua história. No nome de Jesus Cristo, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Independente das coisas estarem dando erradas de maneiras pontuais na sua vida, e você não pode aniquilar as ações de Deus em todo o resto. Não generalize tudo, que a sua visão não seja transtornada com realidades que você está vivendo de maneira difícil em certas áreas da sua vida. Você precisa entender que uma carta não pode destruir tudo que você viveu até o dia de hoje, que uma mensagem pode destruir tudo que você já viveu como glória de Deus no dia de hoje, porque esse problema é um problema específico, é sério, é digno de lamento, é digno de parar, refletir, pensar, orar, de sentir dor, porque afinal de contas dói o que você está vivendo, mas você não pode generalizar tudo como se fosse abandono de Deus, como fosse a crise auge da sua vida, e você esquecer de tudo que você já viveu em Deus até aqui, e você se isolar, cair num abismo de escuridão dentro da sua alma e dizer: para mim acabou, para mim já deu, a vida acabou aqui, porque a sua expectativa não foi cumprida. É triste quando alguém cai num abismo deste e não consegue mais ver as ações de Deus em todo o resto do contexto da sua história, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Escute, você está passando por um problema no seu trabalho, mas não tem nada a ver com a sua família. Você está passando por um problema dentro da sua casa, mas não tem nada a ver com o resto da sua história. Deus vai te fazer vencer esta crise. Não generalize. Ainda que as suas expectativas estejam colocadas como milagre de Deus, ação de Deus através dessa decisão que você tomou, mas não se frustre se a resposta que você tiver não for a resposta que você almeja, que você deseja. Isso não quer dizer que Deus te abandonou, se a tua expectativa não foi cumprida. Isso não quer dizer que Deus não ama você, que Deus não está contigo. Isto não quer dizer que Deus não tem projetos e propósitos para a sua vida. Isso não quer dizer que o seu ministério foi fracassado, que a sua vida é derrotada, que as tuas ações nunca dão certo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso quer dizer que é uma fase ruim que você está passando apenas, mas que você vai transpô-la no nome de Jesus Cristo. Então, não generalize o momento que você está vivendo. O profeta desmorona toda a vida de vitória que ele viveu por causa de um bilhete que ele recebe de Jezabel. Desmorona. E ele entende que a sua vida é um fracasso. Olha a oração deste homem, gente.
Olha a oração deste homem. Elias, no verso de número 3, teve medo, fugiu para salvar a vida, deixou o seu servo em um certo lugar. E ele, no verso de número 4, seguindo viagem sozinho, ele vai fazer uma oração, pedindo a morte, dizendo: Deus, já tive o bastante, tira a minha vida, porque eu sou fracassado. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus antepassados, porque eu sou um fracassado. Tira a minha vida. E diz o texto que ele se deitou e dormiu. Olha a alma desse homem como está. Tudo por conta de um bilhete que não supriu a expectativa do coração de Elias. E ele se frustra. Sabe, estou falando para alguém aqui hoje que os teus projetos de vida foram frustrados. Os teus planos foram frustrados. Algo que você há tanto tempo planejou, lutou, você estudou, você investiu e não deu certo. E você se frustrou e hoje você está nesse fundo de poço achando que nada na sua vida vai dar certo. Ei, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Essa área da sua vida pode não ter dado certo hoje, mas não quer dizer que não vai dar certo amanhã. E não quer dizer que Deus te desamparou, porque olha a sua volta, olha o que Deus te deu, olha a família que você tem, o seu projeto fracassou, mas quem sabe a manifestação de Deus não esteve hoje nesse projeto seu, mas está na sua casa, cuidando de você, está no seu trabalho, está no seu ministério, está na forma que Deus vem conduzindo a sua família, está na forma de que Deus vem cuidando das áreas da sua vida. Sabe, a gente precisa voltar a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida. Que não importa a decepção que eu tenha, a decepção ela é na área específica na qual eu tive a decepção, mas a decepção na área específica que eu tive não pode anular toda a ação de Deus, toda a minha história com Deus, tudo que eu vivi com Deus no Monte Carmelo, toda a manifestação de fogo que eu tive, toda a glória de Deus cuidando de mim, todo o alimento que Deus colocou à minha mesa todos os dias, a roupa que Ele me deu para vestir, a saúde da minha família, os meus filhos tendo o cuidado específico de Deus todos os dias. Deus está cuidando de você, da sua casa. E que a sua limitação, que a sua decepção em alguma área da sua vida não anulem no nome de Jesus toda a manifestação de glória de Deus sobre o seu coração. Acredite, volte a acreditar nisso hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus não desamparou você. Ah, pastor, mas eu venho lutando pelo meu casamento há tanto tempo. Eu tentei a última cartada que eu tinha e não deu certo. Deus não está comigo, não o julgue. Olhe ao seu redor. Essa crise que você está vivendo é digna de dor, de lágrimas. Você deve sim dar atenção ao que você está vivendo, mas você não deve se render a esse poço, a esse abismo. Você não deve se render a essa dor, ao ponto de desejar a morte, ao ponto de se render. Deus, a minha caminhada parou aqui, o meu caminho finalizou aqui, porque o meu ministério foi frustrado. A minha caminhada para aqui, Senhor. Não, gente. A nossa caminhada só para quando nós paramos. E não é tempo de você parar. Elias parou, orou a Deus, pediu a morte. E disse: Deus, eu preciso que o Senhor tire a minha vida. Já deu, estou frustrado. Porque não deu certo, a minha expectativa frustrou. E é tão grande o desânimo da alma de Elias que ele deita
e dorme. Como quem está dizendo, eu vou dormir e só quero acordar quando tudo tiver acabado, quando o problema tiver acabado. Por mim nem acordaria. Se for preciso, Deus me faz dormir uma semana, porque eu não quero viver este problema. Não quero viver este problema. Estou pregando para alguém que está vivendo isso na sua vida hoje. E a tua vontade é de virar fumaça, de desaparecer, porque você não aguenta a crise. Você não aguenta esta carta que chegou, esse problema que se estabeleceu, essa notícia, e você diz, eu quero dormir, porque o desejo era morrer, mas se eu dormir já resolve, até que tudo passe, acordar só no mês que vem, acordar só quando a pandemia passar, acordar quando tudo estiver resolvido, porque eu não aguento mais tudo isso que nós estamos vivendo. Eu queria dormir e acordar quando tudo tivesse resolvido. É o mesmo sentimento de Elias. E Deus até entende isso, gente. Elias dorme. E quando Elias dormiu, porque a alma de Elias foi contaminada por pensamentos destrutivos. Porque a alma de Elias foi contaminada por pensamentos que trouxeram derrota para a vida dele, para o coração dele. Ele subjugou o seu ministério, subjugou a ação de Deus na vida dele. E ele foi dominado por esses pensamentos. Foi dominado por essas crises. Ele acabara de provar a todo Israel que Deus era Deus e que ele era profeta de Deus. Mas ele se permite ser derrotado, porque sua mente foi contaminada por pensamentos destrutivos. Ela vai me matar. Não deu certo. Eu achei que com esta ação de poder ela ia converter o coração, mas não aconteceu. E ele se entrega a isso. Ele se entrega a essa frustração. Isso não quer dizer que Deus o desamparou. Isso está dentro dele, é a alma dele. Ao ponto de que Deus entende. E quando ele dorme, olha o que acontece. Deus envia um anjo e se manifesta a Elias. E quando esse anjo chega, dá um cutucão em Elias, ele acorda, e o anjo vai dizer, come e bebe. Você precisa se fortalecer. Elias acordando, abrindo os olhos, ele vê ali a sua cabeça, pão que está sobre uma brasa, sobre pedras quentes, e um jarro de água fresca. Ele levanta, come, bebe e volta a dormir. Isso aqui é muito legal, gente. Porque Deus entende as minhas frustrações. Deus entende as suas dores, as suas dificuldades. E Deus até permite que você volte a dormir algumas vezes. Porque Ele sabe que você precisa de descanso. Ele sabe que você precisa de um tempo. Ele sabe que você precisa parar por um momento. Então, se Deus sabe que você precisa parar por um momento, não tente ser homem de ferro, mulher de ferro, para enfrentar tudo. De maneira que você não consegue parar por um instante na sua vida. Se até Deus entende que você precisa parar, refletir um pouco, renovar as forças, porque você não aguenta correr 24 horas por dia sem um alimento de Deus, sem uma palavra de Deus, sem fortalecer os seus emocionais, sem filtrar a sua mente, sem refletir no que você está vivendo. Você precisa parar um pouco e refletir, descansar. Pare com essa agitação, pare com essa correria, pare com essa loucura que você está vivendo e dê um tempo a você.
Dê um tempo para que você se encontre dentro da sua alma, para que você se encontre dentro dos projetos que Deus estabeleceu para a sua vida. Pare por um momento, para que sejam eliminadas essas dúvidas, para que sejam eliminadas essas frustrações da sua história, e você pare de focar somente no problema que você está vivendo, como que se Deus não estivesse agindo, mas que você olhe ao seu redor e contemple que Deus está agindo em tudo que você está vivendo, e esse problema que você está vivendo não pode aplacar todo o resto de manifestações que você tem vivido em Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, pare por um momento. Deus sabe que você precisa. Deus entende que você precisa. Ao ponto de que Deus respeita Elias e ele volta a dormir. A Bíblia não diz por quanto tempo ele dorme, mas de repente o anjo vem, acorda de novo e diz: Elias, levanta e come. Levanta e come. Deus está dizendo: olha, eu estou trazendo você à realidade, Elias, porque a sua realidade está distorcida, você está pensando de forma distorcida, você está pensando com a escuridão da sua alma, você está refletindo a vida com a escuridão da sua alma, você está num abismo profundo, e eu quero tirar você desse abismo e trazer você à realidade minha para a sua vida. Você precisa levantar e comer, se alimente, seja fortalecido através dessa comida, porque a tua jornada é longa, o teu caminho não acaba aqui. Você pensou que terminaria aqui, mas a tua jornada é longa, diz o Senhor. No verso de número 7, e o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta e come, pois a tua viagem será muito longa, muito longa, muito longa, não acabou aqui. Talvez você está frustrado achando que tudo para você acabou. Eu venho como profeta de Deus, eu venho como profeta de Deus, o mensageiro de Deus, dizer à sua vida: não acabou, o seu ministério não acabou, a sua vida não acabou, o seu casamento não acabou, os seus projetos de vida não acabaram, os seus sonhos não acabaram. Tem um longo caminho que você precisa percorrer ainda. Então, vem para a realidade, levanta e come, porque Deus te deu um tempo de descanso, mas esse tempo de descanso é para que você recuperasse as forças, é para que você recuperasse o equilíbrio emocional, é para que você recuperasse as reflexões da sua alma fossem filtradas, porque não acabou aqui. Você tem um longo caminho, você tem um longo projeto, você tem um longo caminho a ser percorrido, uma longa vida a viver nas realizações de Deus para com a sua alma, para com o seu coração. Então, no nome de Jesus, se levanta e come, bebe, fortalece. Deus trazendo você para a realidade, e Deus dizendo: você vai vencer no nome de Jesus. Você já venceu no nome de Jesus, porque não acabou aqui. Você não morre aqui, porque você tem um longo caminho a percorrer. Então, fortalece, levanta e anda, porque Deus quer te ajudar. Aleluia! É triste quando nós começamos a enxergar a vida através de um olhar desfocado e escuro, e passamos a enxergar a vida na perspectiva da nossa escuridão interior. É triste. Mas Deus quer renovar a forma que você está enxergando a vida hoje. Não existe lockdown que possa colocar você dentro desse calabouço. Não existe crise no casamento que pode derrubar você, arrancar de você os sonhos, os projetos de vida. Não existe crises financeiras que podem tirar de você a ação de Deus, a manifestação de Deus, a glória de Deus. Você pode até estar cansado por um tempo, descanse. Pare de correria um pouco, pare de pensar um pouco nessas coisas que você está vivendo de maneira frustrante. Pare, descanse, dorme um pouco.
Deus dará a você alimento através da sua palavra, através de mensagens proféticas. Alimente-se, coma, beba e se levante, porque a tua caminhada ainda é longa. Não para aqui, no nome de Jesus. Essa mensagem é profética para o seu coração. Deus entende as nossas fraquezas e quer nos ajudar. Ele deu pão ao profeta, deu água ao profeta e permitiu que ele voltasse a dormir pela primeira vez. Por quê? Porque Deus entende que de vez em quando nós precisamos de descanso. Mas na segunda vez, quando ele acorda, Elias vai dizer: ei, vambora, ei, vambora pra vida. Descansou demais, já, ei, come, bebe rapidinho aí, porque nós temos uma caminhada longa a fazer. E diz o texto sagrado que quando Elias levanta, come e bebe, ele segue viagem. 40 dias e 40 noites sem parar. É um milagre, gente. A trajetória que Elias discorre, que Elias viaja, com aquelas 2 refeições, a Bíblia diz que Elias caminhou por 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. E aqui vale a pena lembrar, gente, que o Monte Horebe é o Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. Nesse percurso, Elias caminhou por quase 400 quilômetros. Quase 400 quilômetros. Que levou cerca de 40 dias e 40 noites. Aqui foi um anjo celestial que o serviu, que o encorajou, que o levantou, que trouxe ele de volta à vida, que fez ele continuar a caminhada, porque ali não era fim do caminho para ele. Mas hoje, não são anjos espirituais que aparecem, mas são mensageiros de Deus, homens de Deus, mulher de Deus que Deus coloca no seu caminho para fortalecer você, para encorajar você, para trazer alimento para a sua alma, para te dar uma palavra de ânimo dizendo: ei, sacode a poeira, rapaz, levanta daí, come esse alimento aqui, bebe essa água, não parou ainda a tua jornada, você não pode ser derrotado aqui, você tem muito o que fazer, vamos caminhar, porque Deus tem muito mais para fazer na sua vida através de você. Então, Deus coloca essas pessoas na nossa vida para te encorajar, para encorajar a mim, para dizer que não acabou aqui, a nossa jornada ainda é longa, em nome de Jesus. É longa. Sabe, gente, nós não estamos sozinhos. Às vezes enxergamos a vida, e estou encerrando aqui, de maneira equivocada. Estamos enxergando através dos olhos da escuridão da nossa alma, ao ponto que nós generalizamos tudo e achamos que tudo acabou, está tudo derrotado. Mas na verdade, você só precisa parar um pouco, só precisa de um descanso, se alimentar das coisas que vêm de Deus. Uma carta, um problema, pode estar frustrando você. E no caso de Elias, note que Elias está frustrado por causa das circunstâncias que ele está vivendo, por causa de um papel, por causa de uma mensagem, de um problema. E o comportamento de Elias foi tão irracional, que ele caracteriza um inimigo já derrotado, gente, como vencedor, como alguém que já venceu, como alguém que tem poder de fazer mal a ele. Um homem de coragem que caracteriza um ser que já foi derrotado como vencedor. Deus quer trocar a forma de você enxergar a vida. Deus quer melhorar a sua ótica. Eu quero orar com você agora.
Tudo porque a visão de Elias estava desfocada. Tudo porque ele estava olhando com a escuridão da sua alma, com as frustrações das expectativas que não foram realizadas. E porque ele está vivendo um problema, no caso de Elias, foi um bilhete, foi um pedaço de papel, foi uma carta, um pedaço de papel. Ele se entrega, se frustra. Eu não sei pelo que você tem se entregado, eu não sei pelo que você está vivendo essa frustração, mas no nome de Jesus eu venho te dizer como profeta de Deus, não aniquile toda a ação de Deus que está à sua volta por causa de um problema em particular. Deus está se manifestando na sua vida e Ele está mandando dizer ao seu coração hoje, através dessa palavra, que a tua caminhada não acabou aqui. Vamos orar? Eu tenho 1 minuto, quero orar com você. Quero ministrar sobre o seu coração. Quero trazer luz de Deus sobre a sua história e que você, depois dessa oração, consiga enxergar, contemplar que a ação de Deus está presente em toda a história da sua vida. E não é esse problema em particular que você está vivendo, não é essa dor que vai aniquilar a ação de Deus na sua vida. A sua caminhada não acaba aqui. A sua caminhada não acaba aqui. Deus tem uma longa jornada para você. Deus tem uma longa jornada para você. Pai, eu quero abençoar agora esta vida. Quero abençoar este coração. Essa pessoa que me ouve, Senhor, que está passando por uma crise interior. Porque foi dominado, Senhor, por expectativas que não foram cumpridas. E trouxeram a ela a realidade de que o Senhor a abandonou. Trouxeram a ela, Senhor, a certeza na alma de que foi abandonado. Mas, Pai, revela a verdade. Abre os olhos e faz entender, ó Deus, que tudo não passa de uma realidade frustrada, mas que o Senhor está presente, mas que o Senhor está cuidando em todas as outras áreas da vida, e o Senhor vai dar a resposta nesta área, no tempo certo, na hora certa. O Senhor vai se manifestar, que o caminho da tua filha e do teu filho não parou aqui, não acaba aqui, só acaba quando o Senhor disser que é o fim. Portanto, eu lhe peço, meu Pai, alimenta este coração que me ouve, alimente esta alma que me ouve agora, tira da escuridão, Senhor, e que esse bilhete, que esse problema, que esse papel não seja forte o suficiente para poluir a mente do seu filho com informações negativas, dizendo que o fracasso se estabeleceu, que não é homem de Deus para viver esse tempo. Mas, ó Pai, no nome de Jesus, que as crises que lhe acometeram sejam, ó Pai, aplacadas pelo poder da sua presença e pelo poder da palavra de Deus sobre o seu coração. Que o bilhete de hoje, que o problema de hoje não tenha poder, ó Pai, de tirar o seu filho do caminho. Não tenha o poder de adoecer a alma, mas que, ó Pai, a convicção plena de que o Senhor está no controle e que no tempo do Senhor as coisas vão acontecer do seu jeito, mas vão acontecer, porque o Senhor está cuidando. Pai, cuida da saúde emocional dos meus irmãos aqui, que recebem essa palavra como palavra de Deus ao seu coração. Cuida, ó Deus, do coração deles, cuida, Pai, da alma deles, no nome de Jesus. Esta é a minha oração e eu intercedo por eles agora, e ministro paz de Deus. Ministro a Deus o cuidado do Senhor, que pessoas se levantem para ajudá-los com a palavra, com incentivo, para que abra os olhos da fé, os olhos da interpretação, para que eles entendam que o Senhor está no controle de tudo e que a vida continua e que é uma longa jornada a caminhar e que o Senhor está presente a todo um instante cuidando de nós. Em nome de Jesus.
Amém e amém e amém. Sábado que vem eu volto com continuação dessa mensagem para o seu coração e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes obras na nossa vida. Recebe essa palavra como palavra de Deus? Então glorifique ao nome santo do Senhor Jesus. Vamos agora, nesse tempo, contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, para que o reino de Deus siga avante. Estamos com grandes desafios e nós estamos contando com você, com a sua fidelidade, com a devolução dos seus dízimos, com a sua oferta, porque Deus até aqui tem cuidado de você e Deus vai continuar superabundando a sua vida com os seus milagres, com o seu cuidado, em nome de Jesus. Creia nisso e receba da parte de Deus o milagre da prosperidade, o milagre dos cuidados, e nada vai faltar à sua mesa, acredite, porque Deus está cuidando de você. Inclusive em tempo pandêmico, inclusive em tempos de quarentena, Deus está cuidando. Vamos glorificar ao Deus através de dízimos e ofertas? Faça com alegria. Vamos chamar aqui uma linda canção e através dessa canção você pode, com amor no seu coração, fazer a sua doação, fazer a sua oferta, a sua semente, em nome de Jesus. Que a graça de Deus e o amor de Cristo Jesus esteja caminhando com você todos os dias até a consumação dos séculos. Semana de paz, abençoada e vitoriosa sobre você, a sua casa, a sua família. Beijo no coração, que Deus te abençoe. Te vejo sábado, 8 horas, na nossa live Santa Ceia do Senhor. Vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. Prepare o seu pão, prepare o seu cálice, para que vivamos este momento. Amém? E amém, e amém. Semana de paz. Quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho
vezes, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, e ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: